Axé para todo mundo. Vamos lá fazer mais um vídeo aqui abençoado. Na verdade é um vídeo que eu acho que eu nunca fiz. Eu tenho esse canal aqui, ele é abençoado. Ele tem aqui, eu acho que uns 2.000 a 3.000 vídeos mais ou menos. E falar a respeito da minha alimentação, do nosso estilo de vida, eu já fiz vídeo falando, só que foi uma outra pegada, né? Tipo assim, eu falando meio que um depoimento junto com a minha esposa, a Lua, mas assim, abertamente, falando diretamente. Eu acho que não, vamos lá, para de enrolar e fala logo como que é esse negócio de não comer animais. Quando começou isso? Bom, vamos lá, começando pelo começo. Era 2011, exatamente 11 de março. 11 de março de 2011. Alguém lembra o que aconteceu nesse momento, nesta data que eu estou falando? Vamos lá, deixa eu pensar. 2011. Março. 11 de março de 2011. Nessa data, eu estava na capital aqui do meu estado, que fica aqui do lado, onde eu moro, chamada Utsunomiya. Era mais ou menos 2h40 da tarde, mais ou menos. Nesse dia eu tinha saído do trampo, eu já trabalhava cuidando de idoso, eu estava trabalhando no turno da noite, saí 11 horas da manhã do trabalho, daí eu tinha que ir lá na capital para reservar o espaço onde eu treinava capoeira na época. Então, da onde eu trabalhava até lá era mais ou menos 20 minutos, mais ou menos 20 minutos de carro. Então eu saí meio que bem na manhã, tal, saí 11 horas, mas até eu sair de lá era mais ou menos meio-dia, antes um pouco. Eu fui até a capital, fui lá, paguei o espaço, que é um quarto lá onde a gente treinava. E depois disso, acho que eu tinha ido almoçar primeiro, algo assim. Sei que era já depois das 2 horas da tarde, quando eu cheguei lá no espaço para pagar a parada. Daí eu paguei, né, o quarto, e eu estava com muito sono. E daí eu saí desse local, que é um prédio da prefeitura. Eu saí, andei uns 500 metros, fiquei parado no farol, esperando o farol abrir para ir embora para casa. E quando de repente tudo começou a tremer muito forte, e era um terremoto. Eu só vi que era terremoto porque na minha frente o farol estava balançando, né? E era muito forte. E quando é terremoto até 4 graus, quando você está dentro do carro, dificilmente tu sente que teve terremoto, né? Normalmente não, mas nesse dia até dentro do carro balançou, o carro mesmo balançou, tal. Caraca, mano, porra é essa? Eu tava com sono, pensava até que era coisa da minha cabeça, né? Com sono, a noite toda trabalhando muito forte. E de repente parou depois de algum tempo, acho que durou quase 1 minuto, balançando, muita coisa. E eu vi que o negócio estava estranho, né? E era o grande terremoto que aconteceu em Fukushima, que daí, né, deu aquele... quanto foi aqui? Aqui foi fraco, aqui ainda foi 5, 6 graus mais ou menos, mas o total dele foi 9 graus, lá onde,
para a banda de Fukushima e companhia. Então veio depois o tsunami e tal, mas por que você está contando essa história do terremoto? Porque foi aí que deu uma reviravolta em minha vida, eu posso dizer, nas nossas vidas, porque quando me tornei vegetariano, foi eu e minha esposa juntos que nos tornamos vegetarianos. Porque depois desse acontecido, passou-se algumas semanas, né? A gente mora um pouco longe de Fukushima. O estado onde moramos, que é Tochigi, fica vizinho de Fukushima. Só que até onde aconteceu o terremoto e o tsunami e tudo mais, fica a uns 300 quilômetros mais ou menos daqui de casa. Aqui em casa não teve, né? A gente não mora num estado que não tem ligação ao mar, mas tivemos os efeitos do tsunami no sentido dificuldades em algumas situações, por exemplo, falta de gasolina, falta de energia e comida e tudo mais. Então, era uma época, o Da Vinci não estava nascido ainda, eu tinha acabado de me casar com a Lua, tinha acabado de casar, e daí estávamos começando a morar juntos. Então passamos bem apertado, porque falta de gasolina foi uma das mais impactantes para nós, e depois comida e energia, que tinha que ficar fazendo rodízio, né, de energia. Certo ponto, certa hora tinha que apagar as luzes para poder economizar tal, no bairro, no caso, né? Cidades e cidades faziam isso. E então muita dificuldade aí para ir no mercado, para comprar carne, né? As carnes maravilhosas, essas que estão aqui atrás de mim, cortada e vindo nas bandejinhas bonitinho, né? Então essa questão fez a gente ficar sem poder comer a nossa carninha abençoada, que até então a gente comia carninha, para poder nos manter. Então, essas dificuldades ao mesmo tempo fez com que a gente ficasse sem comer, né? Os animais, propriamente dito, coisa de semanas, né? E um certo dia, eu estava sentado ali na nossa mesa redonda, tábua redonda, junto com a Lua, na época era só nós dois. E nesse exato momento a gente também, né, mais especificamente, tinha acabado de começar a fazer um curso de instrutor de yoga lá em Tóquio. Eu ia toda semana lá para Tóquio. A Lua já era professora de yoga há mais de 10 anos nessa época. E eu, recente, né, nessa área e tal. Daí, o que tem a ver a yoga com essa parada? É que a yoga, para quem não sabe, a yoga tem uma ligação muito forte com o vegetarianismo, porque a yoga é a questão de nós nos conhecermos. Essa é a filosofia da yoga, é nós conhecermos. Então, essa questão já vinha nos meus estudos aí da yoga, né? Eu procurando os aprendizados da yoga através dos vídeos no YouTube e livros do Brasil, sendo que eu estava sendo orientado pelo professor japonês lá em Tóquio. E só que o japonês em si, eles não têm essa consciência da yoga ser uma coisa para o autoconhecimento, e isso envolve a alimentação, e uma alimentação sem crueldade, sem sangue, né? Essa aí é a nossa alimentação do vegetarianismo, que tem a ligação direta com a yoga.
Então, é uma dessas coisas que eu não consigo admitir, no sentido assim dizer, as pessoas que praticam yoga, não propriamente praticar, mas sim ensinar a yoga, principalmente os que ensinam a yoga sem falar no vegetarianismo e muito mais sem praticar o vegetarianismo, porque falar é uma coisa, você fazer é outra coisa. Então não adianta você fazer e você falar e não fazer. Então, para mim não faz sentido nenhum a pessoa que ensina yoga não ter essa consciência alimentar, né? Apenas, de repente, falar para os alunos, a yoga tem tudo a ver com alimentação e uma alimentação sem crueldade, sem matança, sem essas coisas. Então, a pessoa só falar e não praticar, e realmente é uma coisa meio, para mim, é um absurdo. Bom, mas aí deixa essa história para outro vídeo, essa é outra história. Bom, mas vamos lá, e aí? Aí, um belo dia, né, ainda durante essa fase de dificuldades ainda vindo aí com relação ao tsunami e o terremoto, né, um certo dia tinha feito rodízio de energia, a gente estava sem energia e muito frio, né, porque era pleno inverno, então estava frio pra caramba e a gente não tinha aquecedor e não podia ligar o aquecedor, né, que principalmente é o aquecedor da mesa, né, que é o Kotatsu. Eu estava conversando com a Lua e os dois pensando, caramba, olha, acontecendo tudo isso, né, no Japão, todo esse acontecimento trágico, né? Muitas pessoas perderam as suas casas, suas vidas, seus entes queridos, e tem algo por trás disso, e o que seria que a gente está sentindo que algo precisa mudar, algo precisa ser feito pela nossa parte, né? Porque a natureza deve estar falando alguma coisa para nós, tal, aquela coisa, aquele babado todo. Aí os dois falando a respeito disso, foi uma coisa ao mesmo tempo assim que aconteceu, de um olhar para o outro e falar assim, olha, eu acho que está na hora da gente mudar a nossa alimentação, né? Porque a gente está com dificuldade de comprar nossa carninha maravilhosa, um espetáculo de carninha que vem na bandeja aí no mercado, né? Dos animais que são mortos, né? Que são torturados, são mortos para estar na nossa bandejinha, porque quando chega na bandejinha, tá beleza, é um espetáculo. Aí cai na panela com aquele temperinho, é um espetáculo, Aí, poxa vida, né? Então, algo tem que ser feito. Eu acho que a gente precisa, pelo menos, mudar a nossa alimentação para um modo de estar ajudando a nossa natureza. Tanto a nossa natureza como corpo humano e também, ao mesmo tempo, a natureza do nosso planeta, né? Porque a gente faz muita coisa errada, né? Então, acho que se a gente diminuir ou parar de comer os animais, a gente vai estar literalmente ajudando tanto as pessoas que precisam, quanto o nosso planeta. Parece ser uma coisa meio assim, mas não ajudar as pessoas que precisam. Vai pensar direitinho, que daí você vai ver que de uma forma ou de outra a gente acaba ajudando até mesmo as pessoas que não têm o que comer, a gente deixando de comer os animais. Um leve, mas não consigo entender como que você fala isso. É que é assim, na nossa concepção, olha que coisa linda, concepção. No nosso pensamento é assim, ó. Se nós deixarmos de comer os animais, porque a gente sabe que para ter esse bando de carne aqui, desses animais que foram sacrificados,
precisou esses animais comer muita planta, beber muita água para eles poderem estar aqui, né? Então, a natureza, ela é bombardeada de todos os lados, né? E se de repente, né, uma pessoa ou duas pessoas deixar de consumir esse produto, né, de uma forma ou de outra, pode ser que mais lá para frente, pode não ser agora, mas lá para frente, né, a indústria repense na forma de lidar com os alimentos e fazer alimentos mais baratos, que a carne é cara, né? Lógico que é cara, tem que ser caro, porque para produzir um animal aí para poder chegar na bandejinha bonitinha aqui para mim, é muito processo, então tem que ser caro, né? Olha a diferença de um brócolis, de uma alface, de um feijão comparado a 1 quilo de carne, né? Então, de uma forma ou de outra, né, a gente sabe que vai estar ajudando outras pessoas e ao mesmo tempo nos ajudando e ao mesmo tempo ajudando o nosso planeta. Então foi essa pegada, foi esse motivo que nos levou a ter essa alimentação que temos hoje. Então, daí em diante, a gente começou a pensar, repensar e falamos, realmente, vamos parar com esse negócio aqui e vamos entrar num processo de desligamento, um processo de reeducação alimentar, um processo de reeducação de como lidamos com os alimentos e o que a gente acha que é alimentos ou não acha. Se você acha que esses pedaços de carne aqui, desses animais aqui, é alimento, bom, aí tudo bem, vamos esperar aí para que a gente tenha mais consciência, principalmente a consciência no nosso planetinha. E então, daí em diante a gente começou realmente, pouco a pouco, depois dessa data, desse dia aí que a gente teve esse estalo aí, como se fosse aí uma alfinetada do planeta em nós, né, do universo. Demorou ali por volta de uns 2, 3 meses, a gente já estava totalmente livre, porque a gente começa assim, né? Começa não fazendo em casa, não comprando, só se alimentando fora de casa com carnes e tudo mais. E depois disso foi um processo até rápido, que fomos eliminando até o comer fora de casa, carne e tudo, e daí como a gente se tocou, já estávamos totalmente livre, né, dessa questão de se alimentar de animais. Em menos de 3 meses já estavam realmente vivendo essa vida que nós vivemos hoje, que é uma vida abençoada. Pensa na vida abençoada, é a vida de uma alimentação sem crueldade animal, sem crueldade propriamente dita, mas no sentido parcialmente, porque ainda nós alimentamos de ovos e leite, nós somos ovo-lacto-vegetariano. Então, para nós, né, a crueldade não está totalmente livre, porque, né, sabe, hoje em dia é impossível não saber de onde que vem, como que vem, de onde que vem, como que é o processo de lidar com os ovos, né, de fabricar e as paradas, e o leite também. Então, temos aí essa, entre aspas, pendência, né, assim, né, mas tudo bem. Mas esse foi o processo. Agora vamos lá falar como que era a minha vida antes da gente ter aí essa virada de chave, podemos dizer. Bom, vamos lá agora falar a respeito de como que era a minha vida antes, né, de me tornar vegetariano, e agora o momento presente. Olha que diferença de cenário, como que fica totalmente diferente, a coisa mais linda do mundo. Estamos vendo aqui um saco cheio de lentilha, que é essa maravilha que nós consumimos demais aqui em casa. Antes de nos tornarmos vegetarianos, a gente só consumia lentilha quando íamos em restaurantes indianos para comer o carê indiano, que normalmente eles usam muita lentilha, era a única hora que a gente consumia. Fora isso, não entrava aqui em casa, porque a gente não tem essa, né, nós brasileiros não temos essa cultura, né, assim como os indianos, de
de nos alimentar dessa maravilha, desse grão que é um feijão, como eu esqueci como é que fala o nome aqui, é uma leguminosa, né, que é parte aí dos feijões. E para quem não sabe, né, o quanto que a lentilha é rica, é um dos feijões mais ricos em proteínas e vitaminas e tudo mais para nós seres humanos, e que é esquecida, né, na nossa cultura brasileira mesmo, até onde eu sei, lentilha ela é usada só nas datas festivas, não sei se é no Ano Novo ou não sei o que lá, cozida, né, e ainda com os animais dentro. Então, tipo assim, sempre vai ter os animais lá dentro. É uma pena, uma coisa muito rica demais. Nossa Senhora, muito, além de gostosa, saborosa e tanta, como dizer, ela tem ela tem uma mandinga, ela tem uma ginga que dá para você fazer tudo com ela, tudo que você quiser você pode fazer com essa maravilha. E pô, a gente sabe muito bem que nós, porra, mesmo que eu dissesse, olha, eu sou carnívoro, não quero saber, eu como meu churrasco, eu sou assim, foda-se e tal. Tudo bem, todo mundo pode fazer o que quiser com a sua vida, mas tipo assim, olha que diferença você colocar uma imagem dessa, um espetáculo de imagem, comparada com aquela anterior. Mesmo para os carnívoros, olhando aquilo ali e falar, puta, que delícia de pedaços de carne e tal, mas, pô, tudo bem, você pode ver, mas se eu mostrar isso aqui, por exemplo, se eu for no restaurante, eu estiver me alimentando ali do meu boizinho e tal, e colocar numa tela bem grande ali, como que é produzido aquele boi, até chegar ali no meu pratinho, ali na churrasqueira, acho que dificilmente as pessoas iam ter ali um bom apetite, né, porque se for mostrar desde o comecinho como que é o processo, nasceu o bezerrinho, é criado ali preso, é castigado, depois é morto ali a paulada, hoje em dia tem toda a tecnologia para não ser mais a paulada, e depois todo destroçado ali, tudo é aquele sangue, aquela coisa toda ali para chegar ali, eu acho que dificilmente alguém ia ficar salivando ali enquanto está se alimentando vendo uma imagem dessa. E pelo contrário, eu aqui com meu feijãozinho, eu aqui comendo meu quibe abençoado, feito de lentilha, ou meu pão, seja lá o que for, e tiver uma imagem dessa, aparecendo a produção da lentilha, do começo ao fim, né, sendo plantada ali da sementinha, nascendo ali aquele brotozinho, crescendo, dando os grãos, a pessoa indo lá, arrancando, e depois fazendo todos os processos para chegar até aqui sequinho no saco aqui para a gente poder consumir, dificilmente alguém ia ficar passando mal vendo essa imagem. Então por aí a gente já vê que realmente a nossa alimentação, apesar de nós termos essa máquina que é o nosso corpo que pode se alimentar de qualquer coisa, o sentimento do ser humano, né, a nossa forma de interagir com as pessoas, com os animais e tudo mais, nos deixa um animal muito delicado nesse sentido. Então a gente sente qualquer coisa, até energia ruim a gente sente. Então com certeza não é normal a gente se alimentar desta forma que estamos hoje em dia nos alimentando dessa indústria que fabrica essas carnes aí e tudo mais. Mas tudo isso aí, Mas eu antes, lá no Brasil, né, foi me perguntado aí se no Brasil, como é que eu comia, se eu comia tudo, se eu fazia... Mano, eu fui me encontrar nesse mundo, né, que eu falei, do vegetarianismo, juntinho com a minha esposa. Não foi um puxou o outro, não, foi na conversa entre os dois ali que juntou ali uma decisão de pensamento, foi junto. Difícil encontrar um casal que pensou junto ali, se transformou junto ali, né? Eu me transformei em Batiguel e ela se transformou em Mulher Gato, e assim nos transformamos juntos. Difícil, eu acho, hein? Então eu fui iluminado assim, né? Aí o que acontece?
Então, quando aconteceu isso, eu tinha 38 anos, se eu não me engano. Se foi em 2011, né, já faz aí mais de quase 12, 13 anos já. Então, eu tinha 37 para 38 anos. Então, até essa data, eu comia de tudo. Nunca fui fã de churrasco, mas sempre comi, porque nunca fui de ser bom em assar alguma coisa ou fritar, mesmo porque hoje em dia, até para me assar meus bolinhos, minhas rosquinhas, eu fico queimando aí, então gosto de queimar rosca direto, isso aí é comigo mesmo. Então eu nunca fui aí de fazer as coisas para comer, sempre comi porque alguém fazia, né? Eu ia nos restaurantes, coisa parecida. Era peixinho, era franguinho, era tudo, comia tudo, não tinha essa frescura não, que eu tenho hoje em dia, essa é uma puta de uma frescura, não de não comer animal, mas é graças a Deus, graças a essa alimentação, esse pensamento, a felicidade é pura felicidade. Mas aí eu comia de tudo, comia mortadela, você sabe como é feito sua mortadela? Sabe como é feito sua mortadela? Não sabe? Eu sei como é feito meu quibe de lentilha, essa maravilha que tá aqui, eu sei como é feito. Agora, e a linguicinha, a salsichinha, a mortadela, tão maravilhosa a mortadela, você sabe como é feito? Não sabe? Você sabe que é feito zoadamente, não sabe? Se não sabe, então continua comendo, porque o bom é a gente saber o que a gente está comendo, né? Então, sempre fui muito normal. Sempre tive essa pegada de comer de tudo. Inclusive, quando eu comecei a fazer feijão aqui em casa, eu só fazia feijão porque eu ia lá na Casa Brasil, aqui onde eu moro. Tem uma loja brasileira que vende produtos do Brasil, e tem uma fábrica dessa mesma loja que é de fabricante de embutidos, né, que são essas porcarias aí de linguiça e companhia, e eles fabricam ali os jabás, as paradas. E eu comprava um seto, né, que é um saquinho que vem orelha de porco, pé de porco, cu de porco, com algumas coisas ali que na época custava 800 ienes, 8 dólares, hoje em dia está bem mais caro, está milão. E se não tivesse aquilo eu não fazia feijão não, porque daí feijão sem essas paradas para mim não é feijão não, aí eu não fazia, aí eu comprava, toda vez que eu ia lá eu tinha que comprar essas paradas para fazer o meu feijão, né? Na minha cabeça era assim, porque a educação e os vídeos que você vê são todos assim, né? Ensinando as receitas. Aí depois que eu me tornei vegetariano, o meu feijão ficou muito melhor, muito mais temperado e muito mais saudável, né? Porque não vai esses animais, e muito mais barato, não tem nem comparação. Enquanto eu comprava esse seto, né, com esses pedaços dos animais, eu compro mais 1 quilo de feijão e um pouco mais ainda para poder fazer o meu feijão sem necessidade de colocar nenhum tipo de animal. Isso aí é bacana demais. Aí depois de um tempo, né, depois de ter virado vegetariano por algum tempo, muito tempo até, nasceu o nosso cabeçudinho, né, em 2014. E até então eu não sabia cozinhar nada, não sabia nada. Eu só esquentava a água e mesmo assim ainda deixava ela queimar ainda de vez em quando. Então era só o que eu fazia. Eu ia para a cozinha só para lavar a louça, enquanto a mulher fazia a comida, eu lavava a louça e depois ficava de boa, não me preocupava com nada não. E depois de um tempo, acho que já vamos fazer aí uns 4 anos mais ou menos, eu comecei a me arriscar na cozinha mais forte mesmo, 4, 5 anos aí. Aí eu comecei a fazer uns bolos, comecei a fazer uns feijão, umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, e do nada assim me veio aí essa maravilha desse lance de poder fazer minhas receitas originais, graças a uma amiga aqui do canal, né, a Ivone Sabes.
O nome dela já diz tudo. Ivone Sabes, ela sabe mesmo fazer as coisas. Eu trocando ideia com ela, de lá, de ideia daqui, eu gostaria de fazer uma receita assim, assim, assado. Aí ela sempre com as suas experiências, passando suas experiências em falar e ao mesmo tempo mandando uns vídeos para mim aqui, outro ali. E do nada eu fui bolando ali e nasceu o meu fabuloso quibe do Kojak. Esse quibe é o meu prato carro-chefe aqui de casa. Tem que ter na geladeira 24 horas por dia, ou 25, não sei, depende de quem está vendo esse vídeo. Então, isso foi para mim uma virada de chave e que nos deixa muito mais feliz, sabendo que a gente está se alimentando com algo que foi feito, que é feito por mim mesmo e com produtos que eu sei o que é, né? Sem levar animal, sem nada. Lógico que a gente não come só quibe, né? A gente come várias coisas. Eu estou falando que o carro-chefe é o quibe, tem que ter na geladeira 25 horas por dia, porque uma precisão a gente come aquilo, já era. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, depois eu volto para falar mais a respeito dos nossos alimentos mais detalhados aqui de casa e também dessa maravilha de poder viver essa vida de vegetariano, que é uma bênção em nossas vidas, uma bênção. E infelizmente, né, não conheço ninguém ao meu redor aqui vegetariano, homem, casado, pai de família, não conheço ninguém, então isso aí me deixa muito solitário nessa vida, não tem com quem trocar figurinhas, mas tenho a certeza aí que mais para frente, quem sabe, as pessoas vão acordando, né, para a vida, vão acordando aí saindo dessa armadilha que é o nosso sistema, principalmente o nosso sistema alimentar, que é horrível. Então, quanto mais gente for acordando, mais figurinhas a gente vai poder trocar e tudo mais. Então é isso aí. Espero que eu possa encontrar mais pessoas assim. Deixando no comentário aí, de repente, alguém, também sou vegetariano, me tornei vegetariano, sou pai de família, sou solteiro, seja lá o que for. Mas pai de família você tem um impacto maior, né? Porque daí você vai interagir com a sua família, você vai provavelmente fazer dar um exemplo, né? Principalmente se você tiver filho, né? E tudo mais, até mesmo com a esposa, mesmo que a esposa não seja vegetariana, vai ver que o homem sendo vegetariano é um impacto maior, porque normalmente os homens são muito largadão, não quer saber de nada, não quer saber desse negócio de modinha, de saldinha, não quer saber de nada, né? Só quer saber de cervejinha e tudo mais. Só lembrando que eu não consumo nada de álcool e nem fumo, né? Graças a Deus, isso aí deixa a nossa economia, né, de nossos gastos alimentares aqui muito mais folgados. Eu não preciso estar comprando esse tipo de coisa. Então são mais coisas a acrescentar aí, né? Então, somente a agradecer ao universo por essa oportunidade. Então é isso aí. Namastê a todos, muita paz, muita luz e axé para todo mundo.